Então, vamos lá, gente. Nós estamos no item 7 do capítulo 5, o purgatório, né? Uhum. Beleza? Beleza. Todos acharam aí? Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora a respeito desse capítulo. Kardec nos diz que em nenhum lugar do Evangelho, se a gente pegar o Evangelho, pegar o texto bíblico, onde está escrito purgatório? Não está escrito em nenhum lugar. De onde surgiu essa história de purgatório? Foi admitida pela Igreja no século VI, né? Lembra? E é uma ideia, diz Kardec, a ideia do purgatório, ela é uma ideia mais justa, uma ideia mais racional que a ideia do próprio inferno. Porque as penas são proporcionais às faltas, existe, portanto, uma equidade, e ainda as penas, elas têm uma temporalidade, elas não são eternas. Né? Elas não são eternas. Porque não seria justo, nem seria racional que pessoas que cometeram faltas leves, eles estejam nas regiões das grandes almas. Também não é justo nem racional que elas estejam em regiões de suplício. Então, a ideia de purgatório ela é muito mais, digamos, de acordo com a vontade de Deus do que a do inferno. Agora, apesar dessa ideia ter surgido no século VI, né, com a Igreja, conosco, com a raça humana, refletindo melhor, essa noção do purgatório ela foi incompleta por 3 pontos. Primeiro ponto da incompletude. Como é que é o purgatório? É só um inferno mais brando. Lembram? É só um inferno mais brando. 2. Segunda incompletude da ideia relativa ao purgatório. Não tem progresso. Como é que se sai do purgatório? Se a alma humana não é capaz de, por si, progredir, como que se sai do purgatório? Ora, nós temos que orar por ela ou pagar valores para que outros, entre aspas, melhores do que nós, orem por ela, para que essa alma possa sair do purgatório. Bom, dessas incompletudes, essa foi a pior. Por quê? Porque essa ideia inicial de purgatório era boa, por ser mais equânime, por ser mais justa, por trazer penas temporárias, o passo seguinte não foi bom, não. Porque o purgatório se tornou uma fonte de renda, causa principal da reforma de Lutero, a ponto de Lutero ter rejeitado o purgatório. E qual é a terceira incompletude? Ninguém sabe onde está localizado. Ninguém sabe quais são as penas, quais são a natureza dos sofrimentos que se vive no purgatório. Ora, e quem veio, digamos, esclarecer essas incompletudes foi o Espiritismo. Porque o Espiritismo dizendo que nós temos diversas vidas, ele identificou também como a causa das nossas misérias, né, as nossas próprias imperfeições das nossas almas, né? E que a Terra é um purgatório, na qual nossas faltas de vidas anteriores e as faltas atuais geram consequências, geram sofrimentos. E esse sofrimento é, ao mesmo tempo, uma correção e uma advertência para que nós nos corrijamos, evitemos cair em novos males e busquemos progredir, né? Cada existência nossa é uma oportunidade de progresso, mas o grau de progresso vai depender da nossa vontade, a ponto de que aqueles que não se esforçam em nada, eles podem, inclusive, permanecer estacionados, o que vai implicar um recomeço mais dificultoso. Né? Beleza? Tudo bem?
Então, era isso aí que a gente... Então, vamos lá. O item 7. Considerando-se como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é grande o sofrimento. A palavra principal aqui é grande. E quão terrível e penosa é a situação de outros. Então, os adjetivos aí. Terrível e penosa a situação de outros espíritos. Agravada ainda mais pela impotência de preverem o fim, de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno. Desde que tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e um castigo material. Beleza? Então, o que é o inferno na visão espírita? O inferno não é material, primeiro ponto. E não é eterno. E o que é? São os sofrimentos das grandes almas. São as situações penosas e terríveis de outras almas, né? Agravado pela seguinte coisa: quando que vai acabar isso? Eles não sabem. Então, o inferno virou muito mais um inferno no mundo mental, né? Do que alguma coisa física, e não é eterna, apesar de não saber quando vai acabar o sofrimento. Graças, porém, à revelação dos espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Quer dizer, melhorou? Melhorou. Então, diminui a expiação. E o livro que a gente está lendo, Ação e Reação, tem mostrado muito disso, né? Quantos o homem precisa vencer da revolta, ele se revolta. Mas ele foi a causa dos seus próprios erros e ainda assim se revolta contra Deus. Mas, vencida a revolta, pode receber atendimento. Porém, tem algumas almas tão endurecidas na revolta que as dores mais significativas, mais lancinantes, não lhe transformam a alma. Um endurecimento significativo que ficam séculos em regiões inferiores. Então, vamos lá. Mas, melhorou? Melhorou. A expiação diminui. O Espiritismo, então, agora um resumo. O Espiritismo não vem, pois, negar as penas futuras. Então, existem... O Espiritismo é nova revelação, sim. Então, não existe o inferno? Não existe no sentido de que ele não é eterno, sofrimento, e nem é material. Mas as penas futuras existem. O Espiritismo não vem negar as penas futuras. Vem, ao contrário, vem confirmá-las. O que o Espiritismo destrói é o inferno localizado. O que o Espiritismo destrói é o inferno localizado, sendo muito mais mental, né? Localizado e com suas fornalhas e penas sem remédio, irremissíveis, imperdoáveis. Não, isso não. Também o Espiritismo não nega o purgatório, pois prova que nós nos achamos no purgatório. Então, qual é a natureza do sofrimento no purgatório? É o nosso. É o nosso sofrimento. E a Terra é um purgatório. Mas por que causas? Imperfeições de nossas almas que nos levaram a agir de forma errônea e hoje sofremos as consequências. Então, está precisamente definido. O Espiritismo, ao defini-lo precisamente, o purgatório, e ao explicar a causa
dos sofrimentos no purgatório, das misérias terrenas, conduz à crença aqueles que mesmo o negam. Então, as pessoas que antes não acreditavam na existência do purgatório, com os esclarecimentos da doutrina espírita, aceitam o purgatório. O espiritismo repele a prece pelos mortos? Não. Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam. Os espíritos sofredores solicitam, né, as orações, porque há quem creia que morreu, para que está orando pela pessoa? Ela não vai receber essa comunicação, ela não vai receber benefício nenhum dessa tua oração. E o que diz o Espiritismo sobre isso? Vai sim. Né? Eles, inclusive, vêm pedir. Ora, mas para que vem pedir? Vem pedir prece. Bom, naturalmente se beneficia por ela. Eleva-as a um dever de caridade. Então, é um dever de caridade orar pelos espíritos sofredores. E o Espiritismo faz mais. O que ele faz? Então, não é assim, ora. Eu vou orar por quê? Porque é bom orar, porque alguém me disse que é um dogma dizer que você deve orar. Não. O Espiritismo a elevou a oração pelos desencarnados a um dever de caridade. E ainda, não parou aí. Ele demonstra a eficácia da oração para conduzir esses espíritos ao bem e, por esse meio, abreviar os seus tormentos. Então a oração tem esse efeito de conduzir esses que estão sofrendo ao bem, de abreviar os sofrimentos? Sim. Sim. Lá em cima, então, diz assim, a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Ora, então, a oração levou a pessoa a melhorar e, portanto, a expiação diminuir. Mas a prece que nós podemos fazer por eles lhes contribuiu nesse melhoramento e redução da expiação. Mas como assim? Como é que funciona isso? Nota de rodapé. Nota de Allan Kardec. Veja-se o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Qual item? Ação da prece. Ora, se a gente lembrar, a gente estudou o Evangelho ano passado. Né? Como é que funciona isso? Quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, a prece é uma invocação. É uma comunicação pelo pensamento com aquele espírito a quem nós nos dirigimos. Então, vamos orar por uma pessoa desencarnada. Ela está recebendo aquela comunicação. Mas como? Nós estamos aí diz o Evangelho, nós estamos envoltos num fluido universal e esse fluido transmite o pensamento. Esse fluido faz com que as vibrações dos nossos pensamentos atinjam esse espírito independentemente de onde ele esteja, porque essas vibrações se estendem nesse fluido ao infinito. E entre nós, então, se forma uma corrente fluídica. E por essa corrente fluídica chega o meu pensamento a esse espírito por quem eu oro. Sim. Então teve que revelar, o Espiritismo revelou, então, uma parte meio física da prece. Tem um fluido. Se estabelece uma corrente, semelhante à corrente elétrica de um ponto para outro, da usina, pelo fio até chegar nas nossas casas. A prece também vai por um fluido. Então, ele demonstrou a eficiência da prece, disse como funciona. Falando a inteligência, então, falou ao raciocínio nisso. Explicou com muito detalhe como é. Então, falou ao raciocínio. Esclareceu. Antes não tinha esclarecimento. Tem levado a fé
muitos incrédulos, são aqueles que não acreditaram, com os esclarecimentos do Espiritismo, passaram a ter fé, incutindo a prece no ânimo, no interior dos que antes escarneciam a prece. Não, a prece é uma besteira, não faz sentido. Escarneciam a prece. Mas com os esclarecimentos do Espiritismo, hoje as pessoas que antes escarneciam da prece, fazem prece. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Não é? Então, não são orações repetidas, não são orações bonitas, pelas palavras difíceis, não. Ela tem que partir do íntimo nosso, tem que ser pensamentos sinceros. Não posso estar com uma espécie de casca, né? Como diz Paulo, como um sino cheio de jornal dentro. Toca lá o sino. Sai um som horrível, que é só uma casca. Que as melhores preces são as preces do coração, e não as preces ditas de boca, como parece tem outro raciocínio, enquanto falam as palavras. Não, tem que ser do íntimo. Aquelas que cada um faz pessoalmente, e não aquelas que se mandam dizer por dinheiro. Ora, quem, pois, ousaria censurá-lo? Quem é esse Lô? Quem é esse Lô, gente? O Espiritismo? O Espiritismo. O Espiritismo. Quem vai censurar o Espiritismo com tantos esclarecimentos que traz? Item 9. Seja qual for a duração do castigo, e onde quer que ocorra na vida espiritual ou na terra, esse castigo terá sempre um termo, ele terá sempre um fim. Próximo ou remoto. Quer dizer, também tem sofrimentos longos, como a gente tem visto lá no livro Ação e Reação, né? Alguns espíritos endurecidos que não estão buscando se melhorar, então a expiação deles não diminui. Sofrimentos duram séculos, mas uma hora vai diminuir, mas uma hora vai acabar. Na realidade, não há para o espírito, mais que para o espírito, não há mais do que duas alternativas, a saber, qual? Então, não é mais aquela questão de céu ou inferno. Mas você vê que daquela ideia primitiva de uma punição ou uma aventura, uma bem-aventurança, de uma punição ou de uma bem-aventurança, a coisa fica mais detalhada. Como é, então? Punição temporária e proporcional à culpa. Então, não é só assim, punição. Não. O raciocínio se alargou. É punição temporária e punição proporcional à culpa. E qual é a outra? Bem-aventurança? Vai viver no céu? Não. Recompensa também graduada, proporção tanto na punição quanto na recompensa, graduada segundo o mérito. Então, são as duas alternativas, que das ideias de bem-aventurança e inferno, de céu e inferno, ficou mais detalhado. O Espiritismo repele, pois, a terceira alternativa. Qual é a terceira alternativa que o Espiritismo repele? A condenação eterna. A condenação eterna, o Espiritismo repele. Também como repele a bem-aventurança eterna. Né? Eterna no sentido de ficar na ociosidade. O inferno reduz-se, portanto, à figura simbólica dos maiores sofrimentos. Mas os maiores sofrimentos, quando eles terminam? Não sabemos. O termo é desconhecido, mas há termo. Há fim. Existe o fim. Mas quando? Não sabemos. Desconhecido.
Às vezes pode ser longo, mas não vai ser eterno. O purgatório, sim, é a realidade. Então, o inferno ficou reduzido a uma figura simbólica, né? Mas o purgatório é o real. E qual é o simbolismo do inferno? Os maiores sofrimentos. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, aplicando-se, por isso mesmo, e mais naturalmente, à Terra, considerada como local de expiação, do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores, sobretudo porque a natureza da expiação terrena tem todas as características de verdadeira expiação. O Kardec quer, digamos, iniciar os incrédulos no conhecimento do Espiritismo. Então, ele não vai falar ainda como André Luiz, não dá para falar lições lá na frente para os alunos iniciantes. A gente não ensina matemática de universidade a alunos do ensino fundamental. Então, ele tem que dizer primeiro coisas próximas do homem. Então, ele vai dizer: a terra é que é um purgatório, né? Mas a gente sabe das lições mais à frente que os sofrimentos são muito significativos no plano espiritual também, né? Quando os homens se melhorarem, não fornecerão ao mundo invisível senão espíritos bons. Do mesmo modo que estes, ao encarnarem, só fornecerão à Terra, à humanidade corpórea, elementos aperfeiçoados. Então, a Terra deixará de ser um mundo de expiação. E os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Beleza? Ora, parte do ensino de Jesus: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, a reencarnação, digamos, é a base para a nossa felicidade futura, mas também é a base para a elevação do próprio planeta. Porque pessoas que, né, estejam a ver o reino dos céus, quer dizer, estejam num estado feliz, num estado melhor, quando eles reencarnam, eles dão à Terra uma contribuição mais significativa de forma que o próprio planeta evolui, né? E por esta transformação que nesse momento se opera, que a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Aí, né? Então, a reencarnação serve de base para que nós vejamos o reino dos céus, nas palavras de Jesus, mas também que a própria Terra se eleve na hierarquia dos mundos. Veja-se o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Aí todo mundo lembra. No capítulo 3 vai falar dos mundos primitivos, do mundo de provas e expiações, do mundo de regeneração ou mundos transitórios, dos mundos felizes e dos mundos celestes. Certo? Então, vamos lá. Item 10. Por que, então, Cristo não falou do purgatório? Então, por que Jesus não falou do purgatório? É que, não existindo essa ideia, não havia palavra que a representasse. Ele se serviu da palavra inferno, a única que já era utilizada. E ele a utilizou como um termo genérico para designar sem distinção as penas futuras, de uma maneira geral, as penas futuras. Se houvesse colocado a palavra ao lado da palavra inferno uma equivalente a purgatório, uma palavra que falasse a respeito do purgatório, de penas proporcionais, de penas temporárias,
não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão que estava reservada ao futuro. Se vai falar do purgatório, você vai ter que dar algumas explicações a respeito do purgatório. Mas essa aula ainda não tínhamos condição de aprender. Então ele ia ter que falar de assuntos lá na frente, assuntos futuros que nós, à época, não estávamos em condição de entender. Teria fim de consagrar a existência de 2 lugares especiais de castigo. Qual? O inferno, em sua concepção genérica, despertando a ideia de punição. Então, ele ia ter que falar de 2 lugares, o inferno e o purgatório, e o pessoal ia ficar perdido. Então, o inferno, em sua concepção genérica, uma ideia genérica, despertando a ideia de punição, encerrava implicitamente a ideia do purgatório, que não passa de um modo de penalidade diferente. Quer dizer, uma penalidade que adquiriu adjetivos. Ela é proporcional ao erro e ela é temporária. Mas isso o pessoal não estava em condição de entender à época. Estava reservado ao futuro esclarecer os homens sobre a natureza das penas. Qual a espécie de penas, né? E, por isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor. Proporção não é físico e as dificuldades são temporárias. E já que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprimir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, então a Igreja no século VI foi que afirmou que o purgatório existe, né? Então, suprimiu o silêncio de Jesus, a Igreja, 600 anos depois. É porque julgou que o mestre não havia dito tudo. Concordam? Se 600 anos depois a Igreja, olha, o purgatório existe. Mas Jesus não falou dele, mas tem que existir. Foi algo que Jesus não falou. Ora, então Kardec faz a seguinte pergunta: por que não haveria de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu? Então Kardec alargou a ideia, né? Então também tem outros pontos, não só do purgatório, dos quais Jesus também não falou, mas que com o progredir humano nós estamos aptos, portanto, a falar. Não é isso? Beleza, gente? Legal? Então, vamos lá. Capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Origem da doutrina das penas eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde diariamente tanto terreno, tem tanta gente diminuindo, né, a crença de pena eterna, a crença na eternidade das penas perde diariamente tanto terreno que, sem ser profeta, é possível prever-se para breve o seu fim. Tem sido combatida por meio de argumentos tão poderosos, por argumentos tão categóricos, que de agora em diante nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina, deixando que se extinga por si mesma. O Kardec não achou nem digno falar desse assunto, né? Porque está reduzindo, cada vez está reduzindo mais as pessoas que acreditam em penas eternas. Deixa que vai morrer por si essa ideia. Entretanto, não se pode contestar que, mesmo caduca, a ideia de penas eternas ainda constitui o argumento principal utilizado pelos adversários das novas ideias, para as ideias que o Espiritismo traz. Muitas pessoas, né, ainda se embasam, não, as penalidades são eternas, por isso eu não aceito
essas ideias que você traz relativos ao espiritismo. O ponto que defendem com mais obstinação a de penalidades eternas. Por quê? Por ser um dos lados mais vulneráveis que ela apresenta. É igual quando você vai defender uma muralha, você vai focar onde o ponto está mais fraco. Né? Nas cidades antigas, nas guerras, onde era o ponto mais fraco da muralha é aqui, então vamos defender aqui. Então, assim estão fazendo com a ideia de penas eternas em um determinado grupo, né? Insistindo numa ideia caduca. Né? É o ponto que defendem com mais obstinação por ser o lado mais fraco. E porque prevê as consequências dessa queda. Né? Por este lado, a questão merece sério exame. Por esse lado. Por esse lado, a questão merece um exame mais sério. Qual lado? O de que é o argumento principal utilizado pelos adversários de ideias novas, da obstinação. Por que estão obstinados em defender uma ideia caduca? Quais são as consequências que eles temem para a extinção definitiva da ideia de penas eternas? Por esse lado, a questão merece sério exame. Então, vamos lá. A doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser. Olha o que Kardec está dizendo. Então, essa doutrina de penalidade eterna já foi útil. Teve razão. Foi útil. Nos ajudou. Teve a razão de ser. Como também teve a do inferno material. Também essa ideia de inferno material deu resultados positivos. Quando? Enquanto temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Então, pensa, a gente tinha forma humana, mas o raciocínio é pouco e não tem docilidade nenhuma. O homem é um tigre, muito agressivo, moral nenhuma, adiantamento intelectual nenhum. Então, nesse período, a ideia de uma penalidade eterna foi capaz de nos frear a benefício de nós mesmos, né? Impossibilitados que estavam de captarem as nuances, as gradações, os matizes, tantas vezes essas nuances, essas matizes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das circunstâncias atenuantes, das circunstâncias agravantes, impossibilidade de captar, impossibilidade de entender nuances, né? Circunstâncias. Os homens não se impressionariam, a não ser muito pouco, quase nada, com a ideia de penas morais. Olha, não comete esse homicídio, nem tem a palavra homicídio. Não mata essa pessoa porque você vai ter remorso. O que é isso, remorso? Não existe essa palavra. Você vai sofrer lá na frente. Que sofrer? Esse cara é meu inimigo. Vou me felicitar. Quando ele morrer, eu vou me banhar no sangue dele. Eu vou fazer uma festa quando ele morrer. Aí você vai dizer, você vai ter uma pena moral. Você vai ser um remorso. Que remorso? Não existe isso, não tem essa palavra, não existe. E o homem não tem intelecto e sentimento para entender isso. Era muito bruto. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas.
e a justiça decorrente das suas gradações, e a justiça decorrente das suas proporções. Lembra que um dia a meta a ser atingida era olho por olho e dente por dente. A meta. Quer dizer, que em grau nós estávamos evolutivos a ponto de que era uma meta ter proporção no revide. Porque é o seguinte, você roubou um gado meu, roubou. Eu vou te matar, vou matar toda a tua família, vou matar os teus filhos, não importa a idade que eles tenham. Eu nem estou raciocinando com idade. Eu vou tocar fogo em todas as suas coisas e vou jogar sal na tua terra. Ah, roubou a minha mulher. Roubo de mulher, sim, roubo de mulher. Qual é a punição? É a mesma. Eu vou lá, vou pegar essa mulher de volta, porque a mulher é só uma propriedade. A mulher é um objeto que me satisfaz. Você levou o meu objeto, como levou minha vaca. Eu vou lá, eu vou matar toda a sua família, independentemente de idade, independentemente de sexo. Vou roubar todos os teus animais, vou tocar fogo nas tuas coisas, vou salgar a tua terra. Não, faz uma proporção, faz uma proporção. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é que mais tardiamente se desenvolve nele, razão pela qual não pôde fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga, uma ideia muito imperfeita de Deus. Uma ideia muito imperfeita de Deus, porque não tem o desenvolvimento moral. Assimilando-o à sua própria natureza, quem é esse o aí? Assimilando-o à sua própria natureza. Deus. Deus. Né? Assemelhando Deus a si. Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto insensível. Então, Deus é terrível, Deus é insensível como nós somos. Como um rei despótico, como um rei tirano, né? Que fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos seus súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Então, tem que ter uma punição física, porque senão, olha, se você fizer isso, você vai ter um transtorno depressivo. O quê? Né? Hein, João? É por isso que a gente vê na Bíblia, né? No Velho Testamento, um Deus que manda matar. Está tudo escrito assim, né? Vou vencer seus inimigos com a morte. Sim. É só assim uma coisa desse tipo que a gente lê, né? É um Deus punitivo. Um Deus punitivo, um Deus terrível. E até hoje a gente vê algumas religiões falando, né? Você não teme a Deus, por isso que a gente tem que temer a Deus. Sim, exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Sem compreender o seu poder moral, só o aceitam pela força material. E não o veem senão armado com raio, ou no meio de relâmpagos e de tempestades, semeando de passagem o quê? A ruína, a desolação. Tal como fazem os guerreiros invencíveis. Tal como fazem os guerreiros invencíveis. Ruína e desolação por todo lugar. Percebe a coisa? Então, um reino vai digladiar com o outro. E aí? Deus está do nosso lado? Não sei, chama aí o médium. Chama aí o médium. Deus está do nosso lado? Pitonisas, né? Eram as pitonisas, né? Elas eram chamadas para dizer se podia atacar, se não podia atacar, se iam ganhar. Sim.
Tem o apoio dos deuses? Não. Você já fez alguma coisa? Não. Então vai lá, conversa com os deuses, vai lá no teu oratório e vê o que os deuses estão querendo para eu ganhar essa guerra. Né? Aí lá vem a resposta. O que é que eles estão querendo? Olha, você vai ter que matar alguém. Você vai ter que sacrificar alguém. Eu vou pegar, então, vou sacrificar ali a criancinha que acabou de nascer, filha do faxineiro. Não. Você tem que sacrificar. Mata aí o seu filho. Mata aí o seu primogênito. Né? Você vem aqui no altar, traz aí uma adaga, num processo ritualístico, você vai matar o teu filho. Porque essa é a visão de Deus, um Deus sanguinário. E como eu fui capaz de sacrificar na minha própria carne para ofertar algo de mim a Deus, ainda que um sentimento meio restrito, mas eu cheguei a ponto de matar meu filho, fiz um sacrifício tão significativo que o outro povo vai me temer. Aí vem o mensageiro, olha, vamos fazer um acordo de paz. Acordo de paz? Acordo de paz? Rapaz, ontem o rei matou o seu filho para ele vencer essa guerra. Não tem acordo de paz. Não tem acordo nenhum. Percebe? Então o rei fica ali sanguinário, enfurecido. Ele matou seu próprio filho, ele vai fazer tudo o que for possível para vencer a guerra. Ele encarnou, não sei, a revolta, o mal ali. Como eu entreguei meu filho, esse reino é meu. Esse reino do adversário é meu reino agora. Percebe como era a visão de Deus e o comportamento dos homens? Só aceitam pela força material. Não compreende o poder moral, não tem como. E não veio a Deus senão armado com esse raio soltando. Um Deus de mansuetude, um Deus de misericórdia, não seria um Deus, mas seria um fraco, a quem seria impossível obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, os castigos eternos, não eram incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Isso não repugnava a razão, porque eles faziam uns aos outros, né? Faziam uns aos outros. Como eles mesmos fossem implacáveis nos seus ressentimentos, cruéis com os inimigos, inflexíveis com os que foram vencidos, Deus que lhes era superior deveria ser ainda mais terrível. Mais terrível. Vamos acabar isso aqui, né, gente? Porque deu tempo, vocês têm outras atividades a serem feitas, né? Para tais homens, havia necessidade de crenças religiosas compatíveis com a sua natureza ainda rústica. Então, é a ideia de um Deus terrível, a ideia de penas eternas, uma religião exclusivamente espiritual, uma religião toda amor, toda caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões, de modo que não se deve censurar a legislação draconiana, todo mundo sabe, né? Tem até uma nota de rodapé, uma legislação cruel de Moisés, que apenas podia conter seu povo indócil dessa forma, muito rigorosa. Nem o fato de haver feito de Deus um Deus vingativo. A época, sim, o exigia, sem que a doutrina de Jesus não teria encontrado o eco, até mesmo se anularia. Beleza, gente? Então vamos parar aí, né? A época exigia uma doutrina, assim, muito severa. E se Jesus vem um pouco antes, não, isso não faz sentido. Ora, Jesus tem até que nascer entre os galileus, porque se ele nasce entre os judeus, se ele nasce entre os romanos, se ele nasce em outro lugar, o cristianismo não prospera no mundo.
Vamos fazer oração, gente, para a gente encerrar aqui. Quem faz a oração para nós? Eu vou fazer. Eu ia falar para o João fazer, mas faz hora que eu não ouço sua voz, Angelita. A Rosângela. Então, vamos lá. Vamos serenar nossos pensamentos. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, reunidos hoje, estudando as obras, que tanto nos auxilia no nosso entendimento, para que nós possamos cada vez mais lapidar o nosso moral, que ainda é tão fragilizado, né, por tantas coisas que carregamos, de tantas vidas. E como estamos em uma escola, nós estamos aprendendo aos poucos. E agradecemos a Deus cada oportunidade que Ele nos dá de aprendizado, de lapidação. Obrigado, Senhor, pelo João, pelo facilitador, que está sempre disposto a nos auxiliar. E abençoe a cada uma de nós que aqui estamos. E a cada um. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Tchau, pessoal. Bom, gente. Pessoal. Grande Tchau, abraço. gente. Valeu, gente.